Muito boa noite, meu irmão. Paz do Senhor Jesus, chegando aqui para mais um momento de sabedoria. Hoje eu quero fazer menção aqui de um texto que se encontra no livro de Gálatas, capítulo de número 6, e o versículo de número 9. Eu gostaria de ler a partir do verso 1, mas para não ficar extenso, eu vou ler a partir do verso 9, que diz assim, ó: Por isso, não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desistirmos, no tempo certo colheremos. Assim, sempre que surgir a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à família dos fiéis, por meio da confiança. Eu quis trazer essa passagem aqui, porque eu recebi esses dias passados uma foto de um jovem, um grande amigo, que eu tive o privilégio de discipular e conduzir a Cristo há muitos anos atrás. E foi aproximadamente ali ano de 2015, 2016, a gente começou um trabalho de discipulado na casa dele, e na época ele não queria saber, e eu até acredito que ele permitiu que a gente estivesse fazendo esse trabalho lá, por causa da nossa amizade, por causa de educação, ou por qualquer coisa. Porque eu fiquei um ano na casa dele ensinando, lendo a Bíblia. E ele chegou para mim e falou assim: Ismael, entendi. Você já me explicou a Bíblia de capa a capa. Mas eu não quero, cara. Eu não quero. Entendeu? Eu sou dessa religião que eu nasci assim, vou continuar assim. E pronto. Eu falei, então, beleza. Então, ó, pra você ver, 2016, o tempo passou. 2016 eu acho que talvez tenha sido até antes. Mas enfim, o tempo passou, muitas coisas aconteceram na vida dele, até que ele chegou numa situação onde Deus falou para ele da seguinte forma: e agora? Para onde você vai correr? Porque assim, a gente tem a ilusão de achar que nós estamos no controle das coisas. Nós não estamos. Você que tem um chamado, você que Deus tem um propósito, seja para qualquer coisa. Eu não vou nem mencionar cargos ou títulos aqui, mas para qualquer coisa. Para a salvação. Você pode estar no pecado, Deus vai encontrar alguma forma de puxar você para a presença dele. Você pode resistir? Pode. Né? Não é que Deus falou que você vai ser salvo independente de qualquer coisa, não é isso. Mas você vai pagar o preço perdendo a sua salvação. Mas, geralmente, como foi no caso dele, ele chegou numa situação, conforme nessa foto que você vai ver aqui agora, em que ele acordou para a vida. Aquela palavra que eu havia semeado há anos atrás, ela veio a dar seu fruto. E ele lembrou daquela palavra, obviamente, eu tenho certeza que Deus usou outras pessoas também nessa caminhada, e ele falou, não, realmente o que eu tenho para mim, o que eu tenho que fazer, o caminho a seguir, o que eu preciso mudar agora é aceitar essa palavra, esse propósito. E o que aconteceu? Aconteceu que está nessa segunda foto, que eu também vou colocar aqui agora para você ver. Então, assim, por que eu quis trazer essa reflexão? Porque quando a gente entrega o versículo para uma pessoa, evangeliza alguém, prega na igreja, faz qualquer coisa relacionada ao reino de Deus, nós somos muito imediatistas. Nós queremos ver a salvação de nossos familiares de forma imediata. Nós queremos ver ali o milagre acontecer diante de nossos olhos. Acontece? Acontece. Deus é um Deus que responde orações? Sim, Deus responde orações. Pode ser que ele não responda a sua, pode ser que ele não responda a minha, mas Deus é um Deus que responde orações. Mas esse texto diz que não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desistirmos, no tempo certo colheremos. Então ele mandou essa segunda foto para mim, onde ele estava na igreja pregando. Então uma pessoa que falava assim comigo assim, eu não quero. Eu falava com ele assim, nós vamos dividir o altar junto um dia ainda, rapaz, você vai ver. E a profecia se fez como previsto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu não estava lá no dia em que ele estava pregando, mas ele já está em cima de um altar pregando. É claro que, né, teve um processo de libertação, de batismo, de aprendizado. Mas enfim, eu quero deixar essa palavra de sabedoria para você. Continue a pregar. Continue a ensinar. Continue a fazer o que é certo, por mais difícil que seja, em inúmeras vezes. Porque para a gente fazer o que é certo e permanecer na fé, nós precisamos nadar por cima do sistema religioso inúmeras vezes.
E isso é mais difícil do que enfrentar o diabo. Enfrentar o diabo, você ora, você jejua, você dá de frente com ele e ele tem que bater em retirada. Peitar o sistema é difícil. Mas a fé, a palavra e o Senhor Jesus está acima disso. E se não me falha a memória, livro do profeta Daniel, capítulo 12, diz: e aos que muitos ensinam o caminho da salvação, eles refugirão naquele dia como estrelas. Então, assim, nós estamos aqui para ensinar as Escrituras. Por que eu ensino a Escritura? Porque eu creio nessa palavra. Porque eu creio que o Senhor Jesus ele nos chama para essa grande obra. Porque eu creio que é um privilégio ensinar a palavra. Porque eu creio que naquele grande dia, o Senhor Jesus ele nos dará o galardão, a justa recompensa. Então, compartilhando esse testemunho aqui com vocês, deixando essa palavra aqui, e te aconselho a ler todo o capítulo 6 do livro de Gálatas, é muito acrescentador, agregador. Ele acredita que Deus vai falar mais com você, ok? Uma boa noite, paz do Senhor.